5 fundamentos das empresas de crescimento. Sim, vou trazer para vocês aqui os 5 fundamentos que eu acredito muito serem importantes quando a gente vai analisar, quando a gente vai olhar as empresas de crescimento, principalmente para te ajudar a tomar melhores decisões e como que a gente filtra, como que a gente escolhe, como que a gente passa esses pontos. Caso você tenha caído de paraquedas, muito prazer, sou o Francisco do canal Mente de Holder. Semanalmente conteúdo sobre finanças, investimentos a longo prazo e principalmente análise de ativos, análise de ações para a gente conseguir tomar melhores decisões no mundo dos investimentos. Então aproveita, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho e vai te ajudar muito na jornada de investidor. Então, sem enrolação, bora falar de 5 fundamentos das empresas de crescimento. Pessoal, antes de tudo, fica aqui comigo até o final, onde eu vou passar os 5 fundamentos das empresas de crescimento e no final eu vou trazer um bônus, principalmente de um 6º ponto e algumas ações de crescimento que eu acredito serem super importantes na carteira, que são papéis que têm demonstrado uma capacidade ímpar em relação aos movimentos, ao crescimento e principalmente a chance de lucratividade no futuro. Então, fica comigo até o final, onde eu vou passar esses pontos. Para a gente começar, vamos falar um pouquinho mais sobre empresas de crescimento. O que são elas? Basicamente são empresas ainda que não têm operações tão maduras e que demonstram uma capacidade de crescimento frente ao aumento de lucros em relação ao futuro. Isso a gente caracteriza em empresas de crescimento, ou seja, ano após ano a empresa vem crescendo, vem investindo, vem se esforçando muito para o crescimento das operações, para a aquisição de clientes, para trazer novas tecnologias e principalmente para conseguir crescer a operação. Então esse é um dos principais pontos que a gente analisa das empresas de crescimento. E para embasar todos esses pontos dentro dos 5 fundamentos das empresas de crescimento, vou trazer o primeiro deles para vocês aqui na tela, onde passo ponto a ponto para explicar o racional sobre cada um deles. Vamos lá! O primeiro ponto aqui é a relação preço-lucro. E o que é a relação preço-lucro, Francisco? Basicamente representa quantas vezes a empresa vale em relação ao lucro líquido anual. Importante esse ponto, o mercado olha muito para EBITDA e é importante a gente olhar em relação ao lucro líquido. Lucro líquido é o que realmente entra no bolso do acionista, lucro líquido é o que entra no bolso da companhia. E é importante a gente ter essa ciência porque o EBITDA da operação e o lucro líquido tem a parte dos não recorrentes, importante a gente ter essa ciência. Mas, em relação ao preço-lucro, normalmente empresas de crescimento trazem uma relação preço-lucro alta. Porque o mercado já espera, o mercado já precifica um aumento da lucratividade. Isso é muito claro nas empresas de valor, onde a gente vê casos acima de 50, 60 vezes, o que indica que o mercado espera um grande crescimento da lucratividade dela frente aos preços atuais, frente ao valor de mercado atual. E esse é o primeiro fundamento das empresas de crescimento. O segundo fundamento que eu trago para vocês aqui é o EV/EBITDA. Mas Francisco, o que é o EV/EBITDA? Ele é basicamente a relação do valor de mercado da companhia sobre o EBITDA, sobre o lucro da operação, o lucro operacional. E por que esse indicador é importante nas empresas de crescimento? Dado que o mercado já espera uma parte de crescimento para esse papel, automaticamente essa relação ela tende a ficar um pouco maior, principalmente porque a empresa está em crescimento, ela tende a entregar resultados crescentes, consequentemente o valor de mercado dela, ou seja, as ações já estão precificadas nesse caso, são bem altas em relação à lucratividade do papel. Então esse ponto, uma relação EV/EBITDA, que é o valor de mercado sobre o lucro operacional, ela é um pouquinho alta nas empresas de crescimento. Então esse é o segundo ponto, segundo fundamento que geralmente, isso não é regra, geralmente é alto nas empresas de crescimento, que a gente precisa tomar cuidado para selecionar os melhores papéis em relação aos vários que a gente tem disponíveis nas bolsas de valores. Vamos para o terceiro fundamento das empresas de crescimento. E eu estou falando da relação preço-valor patrimonial. Por que esse caso? Antes de explicar, a relação preço-valor patrimonial, ela é o preço da ação sobre o valor patrimonial da companhia. Ou seja, geralmente, como sempre, geralmente não é uma regra, e essa relação é extremamente alta, principalmente porque as empresas de crescimento, elas tendem a ter um valor patrimonial ainda baixo, ou seja, são empresas de tecnologia, são empresas que elas têm ainda um patrimônio baixo, consequentemente, essa relação preço sobre o valor patrimonial do papel é alta quando a gente vai analisar a empresa de crescimento. De novo, não é uma regra, geralmente existem esses casos. Então esse é um dos fundamentos que a gente precisa aceitar quando a gente quer investir em empresa de crescimento, que é um fundamento pouco alto e a gente precisa aceitar quando a gente vai montar posição no papel.
Pessoal, se esse vídeo está te ajudando, aproveita, te inscreve aqui no canal toda semana, conteúdos para te ajudar a achar empresas de crescimento e principalmente te ajudar na jornada na carreira de investidor. Quarto fundamento aqui, e é um dos mais clássicos e importantes quando a gente vai analisar as empresas de crescimento, que é o Dividend Yield. O que é o Dividend Yield? É a relação de todos os proventos, todos os dividendos e proventos pagos em 12 meses sobre o preço da ação em fechamento no final do ano. Geralmente, empresas de crescimento têm o yield zerado, não pagam dividendos, porque elas precisam de toda a parte do caixa da companhia para investir em novas operações, para investir em tecnologia, para investir em novas formas de adquirir clientes, novos canais, novas formas, novos produtos, novas tecnologias, enfim, uma série de pontos que a gente vê nas companhias de crescimento e geralmente para quem quer dividendos, esse não é a melhor forma, não é o melhor ativo, principalmente porque geralmente esses ativos não pagam dividendos. Então é um ponto que a gente precisa aceitar em relação aos papéis em que eles sempre pegam o lucro deles e investem na própria companhia, não distribuindo nada aos acionistas. E o quinto fundamento que eu trago para vocês aqui em relação às empresas de crescimento é o EBITDA. O que é o EBITDA? É o lucro operacional, ou seja, dado todo o processo de manufatura, todo o processo de produto e serviço, quanto é o que sobra em relação à margem bruta, ou seja, o EBITDA é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Por que eu trago esse fundamento aqui? Empresas de crescimento geralmente apresentam um EBITDA crescente, ou seja, o lucro operacional da operação cresce ano após ano. A companhia ela pode até não dar lucro, no final lucro líquido, mas o EBITDA ele está crescente e isso indica empresas de crescimento. Consequentemente, ao verificar nos últimos anos empresas que estão crescendo muito o EBITDA, dado todos os outros fatores que eu passei aqui, esse é um dos fundamentos também que a gente tem que analisar quando a gente vai procurar empresas de crescimento. Então, passei os 5 fundamentos que eu acredito serem importantíssimos quando a gente vai analisar empresas de crescimento. Relação preço-lucro, relação EV/EBITDA, relação preço-valor patrimonial, dividendo zerado e também a parte de EBITDAs crescentes, ou seja, muitas companhias de crescimento ainda não dão lucro, ou seja, elas precisam se financiar de alguma maneira, mas o EBITDA geralmente mostra um grande crescimento na operação. E pessoal, como eu prometi no início do vídeo, deixa eu trazer um pouquinho mais da parte bônus, que é um sexto fundamento, é um sexto ponto super importante da gente olhar os fundamentos das empresas de crescimento. E o que é ele? É o SG&A. O que é o SG&A? Basicamente o gasto em despesas gerais e administrativas. Mas Francisco, por que isso? Geralmente, empresas de crescimento, mesmo não dando lucro, elas investem muito em pessoal, em pessoas, mentes capacitadas para conseguir gerar bons resultados, mentes capacitadas para trazer inovação. Então, normalmente, empresas de crescimento têm um alto investimento em despesas de pessoal. É só a gente olhar alguns resultados em que a gente pode ver companhias investindo cada vez mais em uma mão de obra qualificada. E eu digo mão de obra principalmente na produção e também na parte de inovação, na parte administrativa, financeira, de vários pontos para essas empresas de crescimento. Então esse é mais um ponto que eu trago para vocês do alto investimento em despesas gerais e administrativas. E para a gente finalizar, eu trago para vocês aqui, vou trazer 10 ações que eu acredito que são empresas importantes de crescimento e que demonstraram um grande crescimento nos últimos anos. Vou trazer 5 opções nos Estados Unidos e 5 opções no Brasil que eu acredito, claro, não é uma recomendação, mas que eu vejo como empresas altas de crescimento. E quais são elas? Dos Estados Unidos eu trago Apple, Microsoft, Alphabet, que é a Google basicamente, também Amazon e Facebook, ou seja, são empresas de tecnologia, empresas de crescimento que demonstraram um grande crescimento nos últimos anos. Óbvio, o mercado americano tem mais de 7.000 companhias e a gente precisa estar super ciente que eu trouxe as empresas de tecnologia, as empresas mais conhecidas, mas existem inúmeras companhias de crescimento. Então essas são as 5 companhias do lado americano. Do lado brasileiro nós temos Banco Inter, Raia Drogasil, Magazine Luiza, Fleury e também as lojas Renner, ou seja, são 5 opções do lado brasileiro, 5 opções do lado americano, onde a gente pode ver esse movimento super forte de empresas de crescimento, empresas com lucros crescentes, empresas que investem muito em inovação e geralmente têm yield zerado, uma relação preço-lucro esticada, e são empresas que investem muito em inovação, muito em tecnologia, muito em mão de obra qualificada. Então aqui são 5 fundamentos, mais a parte de bônus e também 10 ações que eu selecionei importantes de crescimento. Se esse conteúdo te ajudou, te inscreve aqui embaixo no canal, super importante para receber o conteúdo em primeira mão e principalmente para a gente ter uma interação maior e eu conseguir passar vários pontos e te ajudar na jornada na carreira de investidor. E eu espero muito que esse conteúdo tenha ajudado. Eu vou indo nessa, bons investimentos e até mais!